Eu sou uma empreendedora cívica e fundei um instituto, o Igarapé. Por causa do meu trabalho, eu viajo para muitos lugares no mundo todo. Mas é em meio à natureza onde eu me sinto mais à vontade. E é do meio do mato que eu vou conversar com 10 mulheres incríveis, engajadas, que participam ativamente da criação de soluções para os grandes problemas da sociedade. Elas vão falar sobre educação, representatividade, meio ambiente, empreendedorismo, ciência, liberdade. E também sobre como é trabalhar para fortalecer a democracia sendo mulher, em um país ainda muito machista como o nosso. Tudo isso para te mostrar que você também pode mudar o mundo. A Patrícia Campos Melo é um exemplo de profissionalismo, de ética, de compromisso e de muita coragem. Ela nunca se deixou intimidar pelos grandes desafios que enfrentou na sua carreira. Isso não é pouca coisa, porque muita gente, quando é atacada do jeito que ela foi e vem sendo, acaba desistindo. Muitas vezes, a gente é levado a duvidar do que fazemos, mas a Patrícia não. Ela se mantém muito firme e defende o que acredita. Ela é uma jornalista de sucesso, de muita propriedade e faz um trabalho que leva a verdade para a população de uma forma muito íntegra. É uma mulher que representa a imprensa livre e a busca pela verdade em um mundo cada vez mais dominado pelas notícias falsas ou fake news. Hoje eu estou aqui com a Patrícia Campos Melo. É um prazer enorme te agradecer imensamente por ter aceito conversar comigo. Acompanho sua trajetória muito antes desse momento difícil que a gente está vivendo. Enfim, sempre fui admiradora de mulheres corajosas que, em especial aí na minha área de atuação, né, cobrem conflitos, crises mundo afora. Eu queria começar antes de ser a jornalista, né, entender um pouco da sua trajetória pessoal, momentos na sua infância e adolescência que fizeram te conectar com a sua carreira. Meu pai era jornalista, né? E ele era fotógrafo de guerra. Então, isso foi uma coisa que eu cresci, a minha infância, a minha adolescência, assistindo ele fazer isso. E era até meio... Por um lado, eu ficava muito angustiada, mas por outro, eu fui vendo que ele estava fazendo um trabalho super bacana e isso me inspirou. Quando eu falei que eu queria ser jornalista, ele falou assim, não, uma roubada, você vai trabalhar loucamente, trabalhar todo final de semana, é um trabalho ingrato, não ganha bem, etc. Ele tentou muito me dissuadir. Mas aí, quando ele sentiu que não tinha jeito, que eu realmente gostava daquilo e queria fazer aquilo, eu acho que ele se conformou. E eu sempre gostei de escrever, eu adorava muito perguntar para as pessoas, saber, né, as histórias das pessoas. Desde a infância eu tenho muito isso. Essa questão da curiosidade, né, do jornalista também. Agora, eu acho que as suas escolhas também não foram escolhas tão padrão. Vou cobrir economia, vou cobrir país, né, vou cobrir cultura. Você também foi para um lado que a gente vai explorar aqui, mais inusitado. Eu fiz a faculdade na USP e eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade. Eu trabalhava no Jornal da Tarde, cobria as cidades, né, buraco de rua, essas coisas, polícia, etc. Então, eu senti que eu demorei mais para me formar, né? E eu senti que eu não tive experiência, assim. Então, eu fiquei com muita vontade de estudar de novo. E eu quis fazer um mestrado. Eram 10 universidades. O que eu realmente queria fazer era relações internacionais. E a Universidade de Nova York, que era um curso um pouco diferente, não era exatamente o que eu queria fazer, porque era um curso que era economia, né, administração e jornalismo. Mas eles me ofereceram uma bolsa boa e, além disso, eu peguei um empréstimo estudantil. Fiquei quase 20 anos pagando, mas foi isso, foi assim que eu consegui fazer. Fiz meu mestrado lá, foi maravilhoso. Valeu a pena. Essas coisas que você vai meio que adaptando, né? Os seus sonhos às coisas que são possíveis. Então, eu sempre tinha esse interesse por pautas internacionais. Aí eu dei uma sorte, eu trabalhava no Estadão na época e a pessoa que era o correspondente de lá há décadas, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Paulo Sotero, ele se aposentou e aí o jornal resolveu apostar numa pessoa jovem ali e eu lembro que até eles falaram, então
Você quer ir para Washington? A gente escolheu você para ir, só que você tem 10 dias. Eu lembro que foi uma loucura, assim, em 10 dias eu arrumei tudo e fui para Washington e fiquei lá 4 anos e meio como correspondente do Estadão, e a partir de lá eu comecei a fazer muitas matérias internacionais. Você tem a sorte de estar no lugar certo, né, num momento ali, mas você tem que se ajudar. Então, assim, ter estudado língua, saber falar bem outros idiomas, isso obviamente ajuda. Tem uma pergunta que provavelmente sempre te fazem, mas eu queria invertê-la, porque olham pra gente, né? Você cobrindo conflito, eu trabalhando com segurança pública, e falam, mas como é que é ser mulher nisso? Enfim, eu imagino, e até pra você contar um pouco pra gente, dessa experiência no sentido de desafios e oportunidades de ser mulher nesse tipo de cobertura. Mas também como é que a gente incentiva, né, que certos estereótipos sejam vencidos. As pessoas falam assim, mas você tem família, você tem filhos, né? Como é que você faz? E nunca perguntou isso pro homem, né? Você tem família, você tem filhos, como é que você faz para cobrir guerra? Mas assim, obviamente que tem alguns lugares do mundo, sei lá, alguns lugares da Líbia, Arábia Saudita, até no Afeganistão, que a logística é mais complicada, porque a gente, como mulher, não pode andar desacompanhado, tem que ter um homem, tem que ter um tradutor homem, etc. Mas mesmo assim, eu acho que, no geral, você ser mulher, isso ajuda muito mais do que atrapalha nesse tipo de cobertura de conflito, cobertura de epidemia, cobertura de situações difíceis, porque de alguma maneira, assim, você tem grande parte do mundo que tem uma cultura mais conservadora em que as mulheres não falam com homens desconhecidos. Então, se você é uma repórter, você é mulher, você tem acesso aí à metade da população, as mulheres, que um repórter homem não teria. Né? As mulheres falam com você, ficam mais à vontade, te recebem na casa delas. Isso tudo é um privilégio gigantesco, né? Você conseguir ver um pouco a vida dessas mulheres, dessas famílias. Então, assim, você está cobrindo uma guerra. Então, você pensa assim, nossa, como será que essa mulher faz para estudar? Ou como será que ela faz para os filhos dela continuarem na escola? Será que ela se apaixona mesmo no meio da guerra? Coisa da vida real ali. Teve uma cobertura sua que assim, para além do risco de você estar numa zona de conflito e poder, obviamente, estar no meio, estar no lugar errado na hora errada, né? Você, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver aqui errada, assim, foi a única brasileira a cobrir o ebola em loco, a epidemia de ebola. Queria saber essa sua experiência, né? E depois se tem paralelos, algo que você possa estar falando sobre hoje. Quando começaram as primeiras informações de que tinha uma doença viral na parte ocidental da África, que era Libéria, Guiné e Serra Leoa, eu comecei a me interessar e já fui atrás dos Médicos Sem Fronteiras, porque eles estavam construindo um hospital ali na selva. Aí a epidemia começou a crescer. E aí eu comecei a falar com o jornal e falei assim, olha, eu acho que isso aqui é muito importante a gente cobrir, porque é completamente diferente a gente ter uma pessoa lá para mostrar o que está acontecendo, senão é isso, as pessoas não se interessam, é uma doença na África que afeta pobre, as pessoas não estão nem aí. Aí quando o negócio começou a escalar, o jornal finalmente falou, não, tudo bem, vocês vão. Aí a gente foi falar com o Médicos Sem Fronteiras, o cara falou assim, mas agora tá muito perigoso, a gente não sabe nem se a gente consegue parar lá no hospital para dar entrevista para vocês, sabe a situação, a gente desaconselha. Só que aí a gente já tinha, a gente conseguiu que o jornal topasse, né? Nós vamos. Normalmente nessas viagens, eu sempre gosto de comer o que as pessoas comem no mercado, o que as pessoas vão fazer, né? A vida das pessoas. Só que nessa viagem, a gente tinha essa outra preocupação que a gente não podia se arriscar a comer uma coisa diferente e não ir bem ali, porque é isso, parar no hospital era uma desgraça. Porque o hospital estava um centro de contaminação de ebola. Então a gente, eu fiz uma coisa que eu normalmente não faço, que é tomar profilaxia de malária. Os poucos voos que tinham sobrado iam via Londres, aí a gente foi para Londres, fomos numa loja que era tudo a 1 libra e fizemos um kit lá de barrinha de cereal e de beef jerky, que é um negocinho... Sim. Um negocinho assim de carne, que é uma coisa muito trash, mas que era uma proteína ali para não dar fome. Pegamos tudo isso, embarcamos e fomos para Serra Leoa.
É um país que já era muito pobre, já tinha passado por muitos anos de guerra civil, e aí estava com uma epidemia assim devastadora. Era época chuvosa, então a estrada fica completamente enlamaçada. Indo lá para cá, atolou o carro, obviamente. Assim, foram 1000 obstáculos, a gente finalmente chegou lá e conseguimos fazer a matéria, né? Já tinha ido fazer outras coberturas na África, mas assim, é uma situação muito dura de precariedade dos hospitais e tudo. E aí, um pouco depois, eu fui fazer uma cobertura no interior de Pernambuco sobre Zika e microcefalia, né? E aquilo foi muito banho de realidade, porque era assim, um dos lugares onde a gente foi era uma cidade chamada Serra Talhada, que tinha um hospital que supostamente era o hospital de referência para tratamento das crianças com microcefalia. E esse hospital não tinha pediatra. E depois eu vi isso de novo, quando teve epidemia de Covid, por exemplo, em um hospital público na periferia. O UTI de Covid é um puxadinho. Muita gente morreu porque não conseguiam fazer um isolamento bem feito, porque não tinham todos os recursos, né? Serra Leoa e Brasil estão ali, né? No mesmo nível de precariedade muitas vezes, dependendo do lugar do Brasil onde você está. Eu queria ouvir um pouco, você também, né, depois de guerras, ebola, a parte que eu acho que linka muito com a questão atual, eleições. Acho que a gente está num grande teste para as nossas democracias. Eu queria te perguntar, assim, da sua experiência nessas coberturas, né, Patrícia? E o papel também da imprensa nesse tema hoje. Eu acho que quando eu comecei a cobrir esse assunto de você usar os dados das pessoas, as redes sociais, né, para eleições, foi na primeira eleição do Barack Obama, que eu morava lá, e a nossa visão na época de todo mundo era muito otimista, né? Olha que coisa maravilhosa, vai juntar todos os voluntários, vai conseguir microdoações, vai acabar com a influência das grandes empresas, né? E aí a gente foi vendo aos poucos como isso foi sendo sequestrado por populistas, direita, esquerda, não importa, populistas, que usam isso hoje de uma forma muito eficiente, né? E eu acho que a primeira eleição que eu acompanhei, que eu vi um uso muito pesado disso, foi do Narendra Modi, do BJP, na Índia, em 2014, que o Modi era um cara visionário, que, entendeu o poder disso. Sempre você usar esses instrumentos para eleger o inimigo e galvanizar as pessoas em torno do inimigo comum, né? Seja o muçulmano na Índia, ou agora o Sikh na Índia, seja, sei lá, o comunista no Brasil. E aí depois, obviamente, teve 2016, cobri a eleição do Trump, que foi divisor de águas, que foi o Brexit, que foi o Trump, que aí todo mundo meio que entendeu, nossa, olha o que pode fazer a desinformação com a democracia, né? Olha como isso pode distorcer. Por exemplo, na Índia, alguns governadores e o próprio Narendra Modi, eles distribuíam celulares como se fosse um Bolsa Família para a internet, né? Para aumentar a cobertura de internet de pessoas pobres, eles distribuíam um celular. Imagina. Com um planinho para receber, né? As mensagens. Exato. Com aplicativos pré-instalados. O aplicativo do Narendra Modi e o aplicativo do governador local. Nesses aplicativos, você basicamente está sugando dados das pessoas, que aí você pode mandar mensagens muito mais focalizadas, né? Muito mais eficientes. E você também está mandando notícias, né? É uma versão das notícias ali para essas pessoas. Bom, nos Estados Unidos, tanto o Biden quanto o Trump fizeram aplicativos deles. O do Trump, você dava tanta permissão que simplesmente eles tinham a geolocalização de tudo que a pessoa fazia, né? E conseguiam fazer um microdirecionamento com isso. E aí eu chego no que preocupa muito, que é o que aconteceu no dia 6 de janeiro no Congresso americano, que é exatamente o que está sendo preparado aqui. A gente está vendo isso se desenrolar em câmera lenta, né? A eleição é fraudada, lá era voto pelo correio, aqui, olha, precisa ser o voto impresso. Eu tenho mais medo aqui, né? Porque as instituições do Brasil, a democracia é mais jovem, né?
A expressão fake news pode ser traduzida como notícias falsas. Elas estão por toda parte, principalmente nas redes sociais. São criadas com o objetivo de atingir um determinado público e fazer com que ele acredite que uma mentira seja verdade. Quer um exemplo? O contexto da pandemia gerou uma série. Circularam boatos que diziam que a China iria implantar chips na população através da vacina. Outra muito famosa foi de que você pegaria a Covid justamente por se vacinar. Mesmo não sendo possível, muitas pessoas acreditaram. Hoje, já existem diversos sites e plataformas para a gente checar se uma informação é falsa ou não. São jornalistas e pesquisadores que buscam as fontes, comparam dados, conversam com especialistas para desmontar o castelo de desinformação que as redes sociais podem construir. E você fez uma reportagem às vésperas das eleições de 2018 que te colocou numa posição que a gente olha e não acredita, né, que uma jornalista pudesse ser tão desrespeitada publicamente. E aí acho que as pessoas não têm dimensão de que não é só o virtual, que isso afeta muito a nossa vida real. Então, o que você quiser falar dessa experiência que eu sei que você ainda vive, né? Pra gente, eu acho que é uma lição aqui para as pessoas entenderem a importância da gente defender a nossa democracia. Assim, quando a gente vai cobrir conflito em algum lugar, a gente está numa posição absolutamente privilegiada, porque eu tenho um teto em cima da minha cabeça, uma cama quentinha, e a gente não é o alvo. O alvo são os civis que vão comprar pão na padaria, no mercado, e vão pisar numa bomba, certo? Aqui, a gente jornalista, a gente ativista, a gente acadêmico, a gente é um alvo, né? A gente virou um alvo. E uma das coisas que eles fazem muito é tipo uma tática que também mundo político também fazem, nos Estados Unidos fazem, que é o tal do opposition research. Então, assim, a sua ideia é desqualificar e deslegitimar. Então, você vai lá, você revira o passado da pessoa e você bombardeia as redes com isso para fazer basicamente um assassinato de reputação. O que aconteceu depois daquela reportagem de 2018, eu vou dizer que foi o maior choque da minha vida. Porque, assim, eu nunca tinha sido ameaçada, eu nunca tinha sido processada, eu nunca tinha visto aquilo, eu não sabia que aquilo podia acontecer. Começaram a ligar no meu celular, as pessoas começaram a, por exemplo, pegar a minha agenda de eventos públicos e mandar em grupos de WhatsApp, mandando as pessoas irem até lá. Ou, quando você recebe uma mensagem falando do seu filho, falando da idade do seu filho, mandando você sair do país. Então, assim, eu não gosto de exagerar, né? Eu acho que tem coisas muito piores, né? As pessoas sofrem violências 10 vezes piores e muito mais reais, mas é uma novidade essa personalização dos ataques, né? Em acadêmicos, em ativistas, em jornalistas, né? E aí, a segunda parte, que aí eu acho que é uma coisa muito ligada à mulher, se imagina você um dia acordar e ter zilhões de memes pornográficos com a sua cara colada. E filmes, e você ter deputados repetindo isso e falando isso, como se isso fosse normal, né? Então, assim, eu não sei, até hoje eu não consigo entender como é que essas coisas estão acontecendo, não sei. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro fez um comentário ofensivo e com insinuações sexuais ao citar uma reportagem de Patrícia. Mas ela não recuou e processou o presidente. Em 2021, ela ganhou a causa. Ele foi condenado a pagar R$20 mil de indenização, além dos custos do processo. E eu sinto, assim, no meu trabalho, Patrícia, eu quero, né, te ouvir, que a gente foi cedendo um espaço, que era um espaço, digamos assim, da moderação, para tentar incluir mais gente. E, de repente, a gente viu que nosso espaço foi ficando menor, né? E eu me pergunto muitas vezes, poxa, será que a gente fez certo? Será que eu não deveria ter enfrentado aquelas narrativas quando a gente começou a ver essa onda vindo? Eu sei que você conseguiu, né, não só fazer com que legislações fossem discutidas, como a empresa revisse seus protocolos, só que ainda falta muito, né? Mas como é que você vê essa dimensão do seu trabalho hoje? Primeiro, assim, vamos ser realistas, né? Imparcialidade é uma utopia. Óbvio.
você, assim, ao você escolher, você dar 5 minutos para um tema na TV e não 2, você já está sendo parcial. Mas a diferença é que, pelo menos, a gente parte do pressuposto, ou a gente tem como ponto de partida, tentar ser justo e ouvir os dois lados. Mas é que a luta que a gente tem hoje é isso, né? Tem uma parcela das pessoas que elas não vivem num mundo composto de fatos. Elas vivem num mundo em que opiniões viram fatos. Você tem uma tentativa de ser equilibrado e você tem, do outro lado, o doisladismo ou a falsa equivalência. Então, por exemplo, quando se dava numa reportagem, para algumas pessoas o Obama nasceu no Havaí, para as outras ele nasceu no Quênia. Não, um tá certo ou tá errado. Exatamente. Existe uma coisa de tentar ser equilibrado, só que existem coisas que são fatos. Então não dá para você botar outro lado. Queria falar um pouquinho dessa importância do diálogo hoje, né? Da importância da gente estar aberto de verdade, né? Às pessoas que pensam diferente da gente. Como é que a gente pode estimular mais o diálogo, já que, né, tem tanta desinformação, tanta bolha, tanta desconfiança sendo plantada. Uma frase muito recorrente, sei lá, na eleição presidencial: nossa, mas como que o fulano ganhou se todo mundo na minha linha do tempo ia votar no ciclano? Justo, você mora, né, no seu pequeno mundo. Na bolinha, então, sim. Uma das coisas legais para se fazer é você seguir nas redes sociais, se você é uma pessoa que usa bastante rede social, pessoas que pensam muito diferente de você. Agora, aí você escolhe, não precisa ser terraplanista, né? Exato. Se você tem pessoas que estão pregando coisas que são violência, racismo, né? Isso aí não dá para furar essa bolha. E essa pessoa também nunca vai... você não vai conseguir conversar com essa pessoa, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço, se informar, buscar as fontes corretas, você compartilhar notícias verdadeiras, informações importantes, ou mesmo uma opinião bem embasada. Eu acho que isso é exercer cidadania, né? É contribuir para a democracia. Porque, na pior das hipóteses, faz um pouco de contraponto a esse mar de groselha, desinformação que tem por aí, né? Então, se você exercer o seu discernimento e o seu esforço de buscar as informações corretas, né, dentro dos temas que te interessam, político ou não, eu acho que isso já é uma espécie de engajamento. Não, total. Para mim, essa é a base do engajamento. Porque até para você escolher o que você quer fazer depois disso, se for o caso, né? Você tem que estar bem embasado, bem informado e não pode ser multiplicador de porcaria, né? Já chega. Exato. Obrigada por compartilhar, porque realmente é isso, né? Sigamos. E eu te agradecer imensamente essa conversa, que seja ainda uma de outras várias. Eu que agradeço. Se cuida muito. Muito obrigada, viu? Um beijo enorme. A vida da Patrícia mostra a importância do jornalismo. Ela incomoda porque faz um trabalho bem feito, que não deixa espaço para contestação. A Patrícia não só traz toda uma força com ela, como exemplo de como a imprensa é importante numa democracia. Eu desejo que essa onda de ataques aos profissionais que atuam com integridade, com verdade, principalmente a nós mulheres, acabe rápido. A gente vai conhecer a história de mais uma mulher que muda o mundo no próximo episódio. Até lá!